Sejam bem-vindos a mais uma edição do Summit Cidade Podcast. O meu nome é Michele Nunes e eu serei a apresentadora de hoje. E hoje nós teremos a honra de conversar com o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Irneu de Nadal. Conselheiro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Michele. A alegria da participação é toda nossa, do nosso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o tribunal agora denominado da Governança Pública. É o Tribunal da Governança Pública Catarinense que procura interagir, participar de uma forma efetiva com os vários instrumentos que nós temos, e este é um que se destaca para levar ao conhecimento da nossa população, a nossa ação, a nossa atividade, mas também para efetivarmos aquilo que é essencial para a população, que é o controle externo e também o controle social dos recursos públicos que são aplicados para que se possa dar qualidade de vida à nossa população. Perfeito. O senhor, como já falou nessa excelente introdução, o senhor está há quase 15 anos, no Tribunal de Contas. Então, assim, tem sido feito todo um movimento para ampliar esse papel do tribunal junto com a população. Como que o senhor vê esses projetos que estão sendo feitos realmente para levar à população as atividades que o tribunal vem exercendo, todo esse papel também de governança pública? Nós tínhamos fortemente enraigada, alguns anos atrás, a cultura do processo pelo processo. Nós cuidávamos das coisas pretéritas, das coisas passadas. Examinávamos com toda a nossa força, com todo o nosso braço de trabalho, de todos os nossos auditores, nós somos em mais de 600 braços de trabalho, nós cuidávamos do processo. Agora, nós procuramos, na nova tendência mundial, nos antecipar e procurando ser presentes, concomitante, quando as coisas efetivamente acontecem. Quando acontece a licitação, mas antes mesmo da realização da licitação, é a integração que o Tribunal de Contas promove para orientar. É uma participação conjunta para que é mais fácil orientar no início, para que o processo seja o mais correto, do que lá no final ter que corrigir, enfim, ou fiscalizar. Acredito que essa orientação ela realmente tem feito um trabalho muito mais eficiente, É o que nós chamamos de trabalho preventivo. Perfeito. Que previne, não só na orientação, na capacitação, mas também com ações que determinem a paralisação da obra, da realização do contrato e da própria licitação. E hoje os nossos processos são todos eletrônicos. Hoje nós não temos mais processo físico. Então, todo o trabalho que se faz, tudo aquilo que nós colocamos à disposição dos jurisdicionados, do gestor público, é para fazer esse trabalho concomitante. É acompanhar a execução do contrato na hora que ele está ocorrendo, que ele está acontecendo. É acompanhar a licitação na hora que ela está acontecendo e, inclusive, fazendo, juntamente com o gestor, o preparo para o lançamento da licitação, quando for o caso, quando é a regra estabelecida pelo nosso regimento interno. Então, nós fazemos esse trabalho preventivo, procurando dar dinâmica, que não seja mais reativo, mas que seja preventivo, que de fato, nós possamos utilizar todas as ferramentas que hoje estão à nossa disposição. Nós temos um sistema chamado Esfinge, e o sistema Esfinge nos dá a situação real dos municípios agora diariamente. No dia que as coisas estão acontecendo no município, nós estamos acompanhando. E isso se dá através de ferramentas importantes, como também nós temos um aplicativo chamado Farol TCE, em que nós encontramos, inclusive, as informações das obras que estão paralisadas por algum motivo. A gente entra, é de acesso público, não só do gestor, do jurisdicionado, mas de toda a população. Se quiser saber
detalhes da escola lá no interior de um determinado município, da escola estadual, vai lá e vai buscar quantos professores efetivos nós temos, de que forma a escola se integra com os pais, com a comunidade, e assim nós avançamos na questão, por exemplo, ambiental. Nós somos o estado que está mais suscetível a desastres ambientais no nosso país, Sim. a deslizamentos, essa situação toda. Então, nós conseguimos acessar através do nosso aplicativo para saber quais são as áreas de risco e também com relação ao saneamento, quais os municípios que têm água potável, em como está a situação do esgotamento sanitário do nosso estado. Enfim, são tantos temas, né? as Tantas frentes áreas de atuação. que vão se abrindo, então, através das ferramentas digitais, dos Sim. mecanismos que nós dispomos nos dias de hoje, Michele. Eu vejo que o TCE tem utilizado, né, a inovação também, todos esses mecanismos, as ferramentas, têm aproximado a população, na verdade, né? Porque, né, antes desse processo todo, a gente tem, pelo menos a impressão, como sociedade, que antes era feito diretamente entre o órgão, né, o tribunal e o gestor público, enfim. Mas hoje, com todo esse movimento, a transparência, esse acesso num celular, né, no tablet, enfim, a gente vê que a população também tem essa possibilidade de ter as informações, isso é muito importante. E como é que o senhor vê a população também tem mais interesse em saber o que é feito também, né, especificamente nessas áreas, mas também em relação à eficiência pública, aos gastos públicos? Como é que é feito? O que o senhor tem observado nesse sentido? A imprensa tem e realiza um trabalho importantíssimo Sim. no controle social. E aí, em cima das solicitações da população, das matérias que a imprensa nos traz a conhecimento, nós nos manifestamos sobre temas extremamente importantes. E o fazemos através de um instrumento, na grande maioria das vezes, através de um instrumento chamado relatorias temáticas. Nós temos as relatorias tradicionais, aquelas que vêm sendo sempre empregadas para fazer o controle externo, o controle do recurso público, mas sim. Nós temos as relatorias temáticas. Com o Covid, nós criamos a relatoria temática do Covid e saúde pública. Sim. E essa relatoria se debruça sobre assuntos de grande expressão no momento, como, por exemplo, há dias passados, nós nos debruçamos sobre aqueles decretos emanados do poder público municipal e que nós nos manifestamos dizendo de como a lei regula isso. Nós acompanhamos a disposição e a disponibilidade de UTIs neonatal, por exemplo, Sim. através dessas relatorias temáticas. Aí temos a relatoria temática do meio ambiente, a cargo do conselheiro José Ney, essa da saúde a cargo do conselheiro Dado, e assim temos outras relatorias sobre presídio, segurança pública, do relator Adson, e assim, esses temas prioritários, cada a educação, né? Com o conselheiro Sica, então todos esses temas, nos utilizando dos instrumentos que nós temos, que a modernidade nos dá, sim, nós procuramos então ter um banco de dados expressivo, em que nós a gente fica armazenando as informações e a partir daí feito um acompanhamento. A gente faz o acompanhamento e vai fazendo a avaliação de cada área que seja fundamental, importante para a nossa população. Até porque falávamos de cidades inteligentes, e a cidade inteligente é aquela que melhora a condição de vida do cidadão que trabalha, que estuda, que precisa de políticas públicas naquele município. Sim. Então, as políticas públicas são essenciais para as cidades inteligentes. E as políticas públicas são objeto de avaliação constante do Tribunal de Contas, através também e agora, sobretudo, dessas relatorias temáticas, que são uma inovação de poucos anos para cá, no país, Santa Catarina e no mundo todo. Então
tem sido pioneiro, né, nesse sentido. Assim, a gente vê que o TCE realmente tem se aproximado cada vez mais, né? Inclusive, né, como o senhor falou anteriormente, o tribunal esteve presente, o senhor esteve presente, né, no Summit Cidades de 2023, né? E é importante a gente discutir isso, né? O Summit, ele é um evento que ele une o gestor público, né, os órgãos públicos, o empresariado, a academia, a sociedade. Então, assim, como o senhor falou anteriormente, é preciso que tenham, né, vários atores envolvidos para que o cidadão que trabalha, que, enfim, né, que vive na cidade, ele tenha mais qualidade de vida, né? Então, como é que o senhor vê essa participação e especialmente, né, um evento como o Summit Cidades? A qualidade de vida também passa pelo acesso à justiça. Importante. E veja, o Judiciário de Santa Catarina é demandado com muita intensidade nas ações de execução por parte dos órgãos públicos. E 1/4 das ações do Judiciário de Santa Catarina são nessa área. Agora, recentemente, o nosso Tribunal de Contas, que vai nessa área das cidades inteligentes, recentemente o Tribunal de Contas, numa parceria provocada pela iniciativa ímpar do Judiciário de Santa Catarina, nós estamos desenvolvendo um programa que é de vanguarda no nosso país, que é o Acerta Santa Catarina. Ótimo. Então, o Acerta Santa Catarina procura, através do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, promover a execução desses valores que estão em dívida ativa, que estão em execução, através de procedimento extrajudicial. O que isso vai fazer? Diminui o número de demandas no judiciário, e o judiciário pode, o nosso judiciário que é destaque no nosso país, pela firmeza, pela determinação, pela seriedade, Sim. pelo conhecimento, pela inteligência que detém e que desenvolve, o nosso judiciário vai ter mais espaço para as demandas da nossa sociedade. Então, cidades inteligentes, a meu modesto modo de ver, de sentir, elas vão na direção de oferecer oportunidades também de trabalho para a nossa população. Então, oportunidade de renda, de trabalho, na área de infraestrutura, transporte inteligente e também de acessibilidade. Não teria uma repercussão maior na vida do cidadão se nós trabalhássemos com grandes projetos de cidades inteligentes e não fornecêssemos o mínimo necessário, que é para o deslocamento, para o acesso à Perfeito. saúde, à educação, com programas e com projetos que permitam, por exemplo, ao nosso cidadão acompanhar qual é a vez, o número da senha na fila em que ele se encontra para ser atendido para um determinado exame clínico na rede municipal e estadual de saúde. Então, nós precisamos desses instrumentos todos, nós precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar das oportunidades, mas principalmente o Summit Cidades, a meu modesto modo de ver, de sentir, vai na direção de oferecer qualidade de vida para o nosso cidadão. Esse, a meu juízo, é o grande objetivo de uma cidade inteligente. Perfeito. O senhor até já adiantou aqui, eu, né, ia para a última pergunta, infelizmente, porque o nosso podcast ele tem um tempo curto, e eu ia perguntar para o senhor a respeito desse conceito mesmo de uma cidade inteligente, uma cidade eficiente, lembrando que o senhor já foi prefeito, já foi deputado por tantos mandatos, né? Então, assim, o senhor que conhece bem Santa Catarina, então vamos mudar um pouquinho, né, do conceito, já que o senhor já falou sobre cidade inteligente. Como que o senhor observa essas evoluções da época que o senhor ali foi prefeito e aí como deputado? Santa Catarina continua nessa ascensão em relação caminhando para que tenha cidades, né, nos 295 municípios sejam cada vez mais eficientes, cada vez mais inteligentes? Como que o senhor observa? Nós trabalhamos nesta direção, Sim. na conexão interna do próprio tribunal e na conexão externa. Para que a gente tenha essa conectividade, não há uma outra forma de agir, de encaminhar, sem que tenhamos presente as tecnologias de ponta. Então, nós atuamos com uma estrutura grande de TI. Quando colocamos à disposição dos nossos técnicos e da própria sociedade
Um balcão de dados extremamente importante, que começa lá com o balcão virtual, que é a comunicação virtual com o município mais distante do estado de Santa Catarina. Quando tem uma dúvida em determinada área, ele faz a consulta. Essa consulta também permite fazer com que o poder público atenda com mais celeridade o nosso cidadão. É mais qualidade de vida, é mais eficiência. Então, nesta área, a gente procura a cada dia avançar mais. A velocidade é importante e nós investimos, então, muito nesta área. E veja, muitas vezes quando você fala em cidade inteligente, a gente pensa em grandes projetos. Sim, cidades maiores, da questão de inovação, quando na verdade, né, como o senhor disse, é a cidade que funciona, né, que ela funciona com eficiência. Então, a gente tem aqui em Santa Catarina, a maioria dos municípios são pequenos municípios, né, então a gente consegue esse acompanhamento realmente, tem que fazer em todos, né, não pode ser só nas cidades maiores e nas menores, Exato, enfim. E também oportunizar o nosso cidadão. Eu citei um exemplo agora, há pouquinho, com relação ao acompanhamento através dos instrumentos que são dados nos dias de hoje para que o nosso cidadão acompanhe as políticas públicas, por exemplo, e a necessidade dele próprio lá na área da saúde que acabei de me referir. E veja, não adianta nós pensarmos num grande projeto se o nosso cidadão não tem acesso à internet. Então, nós precisamos começar lá pelo princípio. Se o nosso aluno não tem acessibilidade para entrar na sala de aula. Então, a cidade inteligente, a meu modesto modo de ver, de sentir, compreende todo esse conjunto. O conjunto que oferece qualidade de vida, oferece acesso às políticas públicas, oferece oportunidades para o nosso cidadão nesse mundo digital que nós vivemos nos dias de hoje. Perfeito, é um conceito perfeito que o senhor tem. Infelizmente, realmente, o nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença do senhor aqui, o conselheiro Erneu de Nadal, e convidá-lo para participar mais uma vez do Summit Cidades, né? O nosso evento será nos dias 24, 25 e 26 de junho. Então, contamos com a presença de todos. Já temos os ingressos à venda no site summitcidades.com.br. Muito obrigada pela participação do senhor. E agradeço também quem está assistindo. Até a próxima!